A paz do Senhor Jesus para todos. Para mim é uma felicidade, uma honra muito grande poder estar participando com vocês mais uma vez desse estudo da Palavra de Deus. Queridos e amados, hoje eu quero compartilhar com os senhores um estudo que nos fala sobre os anjos. Eu vejo muitas pessoas pregar sobre os anjos, mas fala de uma forma errônea, de uma forma errada, que distorce a Bíblia. Anjos não é para ser adorado. Anjos está ao nosso serviço. Eu peço por gentileza que você pegue a sua Bíblia. Aí agora abra no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Capítulo 19, verso 10, que diz assim: Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse: Olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm um testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Senhores e senhoras, a gente está aqui diante de um estudo que fala da visão que João teve do livro de Apocalipse, as revelações que Deus deu para João. Nessas revelações tão proféticas, quando o anjo apareceu para João para entregar a mensagem de Deus, João dobrou-se, lançou-se aos pés do anjo e João queria adorá-lo. Mas o anjo repreendeu João e disse: Eu sou teu conservo. Aqui em Apocalipse 19, verso 10. Mas o anjo disse: Eu sou teu conservo. O anjo ele não pode ser adorado, porque o anjo está ao nosso serviço. O anjo trabalha a nosso favor. Então, irmãos, a gente tem que parar com esse negócio de adorar anjo. Tem muita gente adorando anjo. E o único que é para ser adorado é Jesus. Jesus que é o único para ser adorado. Ele não dá a adoração dele para anjo. Quem adora anjo está desfazendo de Cristo que morreu na cruz do Calvário. Então, irmão, não podemos ficar adorando anjo. Adorar anjo é errado. Estamos tirando a adoração do poderoso. O único que tem que ser adorado se chama Jesus Cristo poderoso. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Ainda aqui, em Apocalipse 22, verso 8 e 9. Olha o que acontece. Apocalipse 22, 8 e 9. Apocalipse 22, 8 e 9, que diz assim, o texto, Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-os ouvidos e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, e os profetas dos que o guardam as palavras deste livro e adoram a Deus. O anjo disse, eu sou teu conservo, seu e conservo dos teus irmãos. Não faça isso, não se prostre para me adorar, porque a adoração é de Deus. Muita gente está tomando a adoração de Deus. Muitas pessoas já estão se achando Deus dentro da igreja. Cuidado, meu filho. A adoração pertence a Deus. É por isso que Davi disse, no seu templo todos dão glória. O crente tem que adorar a Deus, não pode estar adorando cantor, adorando pregador. Tem gente que adora pregador, que adora cantor, adora anjo. Está errado. Você tem que adorar só a Deus, glorificar só a Deus. Herodes foi tentar tomar a glória para ele, morreu cheio de bicho na hora. Porque Herodes queria que o povo clamasse a ele e não a Deus. Então a adoração é de Deus e Deus não dá para homem nenhum. O estudo de hoje, o tema que eu quero trazer para os senhores, os anjos e sua natureza. Hoje eu vou dar só introito. Depois eu vou lançar outros vídeos explicando sobre a função dos anjos. Hoje eu só quero falar os anjos e a sua natureza. Vamos lá?
Em primeiro lugar, anjos, criaturas, isto é, seres criados, foram feitos do nada. Deus fez os anjos do nada pelo poder de Deus. Não conhecemos a época exata. A gente não sabe a época em que Deus criou esses seres de sua criação. Porém, sabemos que antes que aparecesse o homem, ele já existia. Quer dizer, não sabemos a data que foi criado os anjos, mas sabemos que antes que a gente, ser humanos, terráquea, existisse, os anjos já existiam. Eles foram criados bem primeiro do que nós. Havia muito tempo que a rebelião daqueles sobre Satanás ia ser registrada, deixando duas classes, os anjos bons e os anjos maus, sendo eles criaturas recusas à adoração. Como eles são servos, eles nos servem, como eles estão nos servindo, ele não pode receber adoração, porque a adoração é Deus. Depois da rebelião do querubim, que teve lá no céu, hoje nós temos duas classes de anjos. A classe má e a classe boa, que adora a Deus, está ao nosso serviço. Vou explicar as funções mais para frente. Hoje a gente só está dando um introito. Então, primeiro ponto, o anjo não pode ser adorado, só Deus, tá bom? Segundo ponto, anjos, eles são espírito. Primeiro ponto, anjo não pode ser adorado. Segundo, anjos são espírito. Os anjos são descritos como espírito porque, diferentes dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparece e desaparece à vontade. Movimenta-se com a rapidez inconcebível, sem usar meios naturais. Apesar de ser seres puramente espírito, tem o poder de assumir a forma de corpos humanos, a fim de tornar visível a sua presença, o sentido do homem. Então, os anjos, eles são espíritos. Eles podem se mover rápido, podem estar em todo lugar, e também podem aparecer de uma forma física. Vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 19, primeiro. Gênesis 19, primeiro, que diz o seguinte, ó. Gênesis capítulo 19, primeiro. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo os a Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o seu rosto em terra. Então Ló estava sentado na porta de Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir a cidade. Deus mandou dois anjos para avisar Ló para escapar pela sua vida. E esses anjos chegou na forma física. Chegaram no corpo físico, porque os anjos podem também aparecer da forma física, porque eles são espíritos e Deus dá essa capacidade para eles. Quando Abraão estava na sua tenda, apareceu 3 anjos. Um desses anjos era o próprio Deus na forma teofânica, com mais 2 anjos na sua companhia, todos no formato físico, e Abraão viu. Então os anjos também podem aparecer no formato físico e ser visibilizados. Isso naquela época acontecia muito. Hoje é raridade a gente ver acontecer isso. Então os anjos são espírito, eles são espírito, mas pode também aparecer de uma forma física. Eles são rápidos, são ágeis e são visíveis também para a nossa presença, ok? Os anjos são imortais. Os anjos não morrem porque ele é espírito. Espírito não morre, irmão. Quem já viu espírito morrer? Isso não estão sujeitos à morte. Em Lucas 20, 34 a 36. Lucas 20, 34 a 36. Vamos lá? Lucas 20, 34 a 36. Respondendo, Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não hão de casar-se em casamento, que já não pode mais morrer, pois são igual aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Anjos, eles são imortais. Os anjos, eles não morrem, porque eles são espírito, tá bom? Se alguém perguntar, anjos morrem, não morrem, que ele é espírito. O espírito não morre. Tanto que quando a gente morre, a expressão correta, o corpo dorme, e o espírito volta para Deus, que o Deus é Eclesiastes, capítulo 12, 7. Espírito não morre, ele volta para Deus para prestar conta. Os anjos também são numerosos. Você vai ver isso, ó. As escrituras nos ensinam que seu número é muito grande. São
milhares de milhares e de milhares e de milhões. Daniel capítulo 7, verso 10. Os anjos, eles são numerosos, não tem como contar, dizer assim. Se alguém perguntar quantos anjos tem no céu, tem 10 mil, 50 mil, é incontável. Olha o que Daniel 7,10 diz. Um rio de fogo manava, e saía de diante dele milhares de milhares, e o servia, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então, milhões de milhões, milhares de milhares de milhares de milhares. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Também a gente pode encontrar essa referência. Apocalipse capítulo 5, verso 11, que diz assim, olhei, Apocalipse 5, verso 11, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos animais e dos anciãos, era o número deles milhões e milhares de milhares, milhões e milhões e milhares de milhares. Se alguém perguntar quantos anjos tem no céu, 10 mil, 50 mil, os anjos são incontáveis, são milhões de milhões e milhares de milhares. Amém? Hoje aqui só essa introdução. Depois você vai ler Hebreus 12, verso 22. Você vai estudar Hebreus 12, 22. Lucas capítulo 2, verso 13. Mateus 26, 53. Você vai estudar na sua casa. Então hoje a gente vai ficar com esse introito que a gente estudou hoje, que os anjos, eles não podem ser adorados, os anjos são espíritos, eles são imortais e eles são numerosos, incontáveis. Não dá para saber quantos anjos tem, que é milhões de milhões, milhões, milhares de milhares de milhares de milhares. E mais um alerta, não adore anjo, que é pecado. Adore só a Deus, que Ele que é o único digno de adoração. Até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre a função dos anjos.